Aleluia. Queridos, nós estamos no mês de celebração. Estamos celebrando. Celebrar o quê, né? Celebrar o que se o ano está começando. E eu acredito que já tem gente que já tem motivo para celebrar. Nenhum amém, nenhum glória a Deus, é isso mesmo? A celebração, ela indica que você está em festa. A celebração indica um momento de festa. Festa por quê? Para quê? O que te gerou esta festa? Essa é a provocação no mês de janeiro. Você pode não estar ciente, eu quero te trazer uma verdade a você. Deus já planejou 2023 para você. A um ou outro amém aí entendeu. Deus já planejou 2023 para você. E aquilo que Deus planejou, operando Deus, ninguém impedirá. Os anjos já estão trabalhando a seu favor. Já tem coisas que estão sendo construídas hoje e que você vai receber amanhã, vai receber depois de amanhã, vai receber o mês que vem, mas que Deus já está em ação. Amém? Então é isso que eu quero te provocar no mês de janeiro, você já semear fé para 2023, já estar pensando neste ano como um ano de projeto de Deus. Por isso o convite é celebração, não é pedir. Você não vem pedir nada, você vem celebrar. Pedir é um passo antes da celebração. A celebração, queridos, já é um passo de fé. Você já está, pela fé, visualizando. Pela fé, você já está construindo isso em você. E você vai viver isso em 2023. Amém? Então essa é a proposta para 2023. O texto utilizado, Jeremias 29:11, coloca na tela para nós, por gentileza. Olha lá, vamos ler juntos. Eu já peço na tela que aí a tradução é uma só para todos nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque sou eu. Diz quem? Planos de... E não de... Planos de... Esperança e um futuro. Dá um glória aí se você entendeu isso. Diga amém, eu recebo, amém é assim seja, eu recebo, querido. Olha só, essa verdade maravilhosa. Eu não sei o que dizem a teu respeito, eu não sei o que você tem como expectativa, mas quem sabe, de fato e de verdade, os planos é Deus. Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. E os planos dele são os melhores, queridos. E também quero deixar para vocês aqui um convite. Neste domingo, nós teremos a semelhança do Domingo com Jesus. Quantos já participaram do Domingo com Jesus? Dá um sinalzinho assim com a mão. Amém. Quem gostou do Domingo com Jesus quando participou, levanta as duas mãos. É bom, né? Bom demais. E aí, para ajudar, nós vamos ter agora um domingo com a palavra. O modelo é praticamente o mesmo. Vem às 9 da manhã, vai até às 20 horas, porque 18 horas teoricamente termina, só que daí já começa o culto, então daí já emenda já e vai até às 8 horas. Tem gente que vem em jejum, tem gente que tira um espaço, sai correndo ali, almoça, tem uns que trazem lanche, vem aqui, tem uns que geralmente tem alguma coisa, um cafezinho, uma bolacha, e uns passam com isso mesmo, enfim, crie a sua estratégia, mas participe. Esse domingo é o domingo com a palavra, onde estaremos lendo e teremos aqui algumas dinâmicas para estarmos lendo todo o Novo Testamento. Ok, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu tinha uma outra palavra para hoje, mas hoje de manhã nós tivemos aí um momento de oração maravilhoso, inclusive fica aí a dica. Nós estamos... Por incrível que pareça, né, ou por mais doloroso que pareça, nós não estamos mais com aquele momento de oração que nós tínhamos de terça a sexta, que era das 6 horas. Estamos com um dia só com a quinta-feira, que foi hoje de manhã. Mas, queridos, foi bênção mesmo. Nós tínhamos aqui 36 pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Por que você deu glória a Deus? Porque 36 pessoas na oração é Pentecoste na terra, irmão. É avivamento fluindo na terra. A gente fala isso em tom de sarcasmo, em tom de alegria, mas é de chorar, queridos, é de chorar.
é de tristeza, porque esse deveria ser o momento mais aguardado, o momento mais participativo, a gente estar presente nos momentos de oração. Mas hoje nós vivemos um evangelho onde a oração está em algum outro lugar. Segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei. Mas às vezes não é incomum a gente estar no momento de oração e ter 3, 4 pessoas, principalmente nesse horário das 6 horas. Mas graças a Deus que o Senhor está trazendo algo novo e nós tivemos aí esse momento especial. Semana passada já foi bom, essa semana foi melhor ainda e a semana que vem vai ser melhor ainda. Amém? Isso aí, cele aí com uma palavra de bênção. Então você já pode organizar a sua quinta-feira, começando às 6 da manhã, venha para a oração, que com certeza será bênção para a sua vida. E também temos novidade para a Noite da Bênção. A partir de fevereiro, a Noite da Bênção terá uma nova proposta. Eu não vou falar qual que é surpresa, só participe. A partir de fevereiro, a Noite da Bênção não será mais a Noite da Bênção nesse formato que você imagina. Tem coisa nova acontecendo, participe e deixe Deus usar a sua vida. Vamos lá então, queridos. Evangelho de João, capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo todo, eu já li ele 2 vezes hoje com a igreja, e agora eu gostaria mais de tentar entrar aqui em alguns assuntos deste capítulo. Eu vou ler com vocês o versículo 13, que diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Bem, queridos, essa passagem é uma passagem bem conhecida, é a passagem da Samaritana. No começo do texto, no versículo 1 e no versículo 2, acompanhem comigo, continue com o texto aberto, e a gente vai falando os versículos e a gente vai lendo ele junto. No versículo 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. No começo desse texto, queridos, a gente já pode extrair algumas lições. O texto fala, aqui já na sua introdução, que Jesus está na Judéia e ele está indo para, nesse momento vai passar por Samaria, e depois de Samaria ele está voltando para a Galiléia. E nesse momento, queridos, 2 lições a gente pode extrair, porque o restante da história, que é de conhecimento mais fácil nosso, ele vai se encontrar com uma mulher em Samaria. Mas esse primeiro momento de contato, onde nós encontramos Jesus, no momento de fama, no momento de glória, no momento bom, no momento de vitória, aonde ele está batizando, aonde ele está gerando mais discípulos do que João, e a gente poderia dizer que esse é um momento bom, que esse é um momento de crescimento de igreja, esse é o momento que a gente enxerga as coisas como está tudo dando certo. Então vamos ficar aqui. Aqui é o lugar, porque tudo está dando certo. Jesus fica sabendo, ainda que não era Jesus exatamente que batizava, mas os seus discípulos, Jesus fica sabendo dessa notícia e ele resolve ir para a Galiléia.
E então, o texto ainda diz no versículo 4, começa dizendo que era necessário ele passar pela Galileia. E a necessidade aqui não é geográfica. Se você olha o trajeto, pega o mapa, você vai ver que não era preciso ele passar por Samaria, nesse trajeto da Judéia até a Galileia. E se você também olhar, estudar um pouco mais, você verá que ainda que quem passava por ali, geralmente fazia esse tipo de trajeto, não faria nem no horário que Jesus está fazendo. E raramente isso aconteceria. Então, o que a gente pode tirar como lição aqui? A primeira coisa, queridos, é que o assunto mais importante e central é Jesus. Amém ou não amém? Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus. Tentar aqui aprender o que Jesus está nos ensinando. Então, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é que maior do que fama, maior do que resultado, maior do que essas coisas que são periféricas, é o meu chamado, é a minha missão, é o propósito de Deus na minha vida. Você pegou aí? Maior, querido, do que o resultado, maior do que a impressão de estar dando certo, maior do que o sucesso, é o propósito. É aquilo que a gente tem como alvo e como missão. E é disso que Jesus está trabalhando. Jesus poderia simplesmente estar tranquilo dizendo, está tudo dando certo, eu estou batizando mais gente, o resultado é excelente, então eu não preciso mexer em nada. Mas Jesus não se move por resultado, Jesus se move por propósito, Jesus se move por missão, aleluia. E fica aqui a dica para nós também, queridos, não podemos e nem devemos pensar diferente. E a segunda coisa, queridos, é que geograficamente não era necessário ele passar por Samaria, mas como propósito, como missão, ele tinha algo para fazer em Samaria. Para Deus, queridos, não interessa o trabalho a mais que ele tem a fazer para encaixar as coisas. Ele vai cumprir aquilo que ele precisa fazer. Vocês lembram dos israelitas? Eles ficaram 40 anos andando no deserto, andaram muito mais para que o propósito se cumprisse, mas Deus cumpriu o propósito. Esse negócio de achar que tem que ir pelo caminho mais curto é coisa de nós humanos. Para Deus tem que ir pelo caminho certo, pela rota certa e alcançar os propósitos certos, amém? Então não se preocupe, que Deus não tem economia em chegar até onde Ele tem que chegar. Ele vai chegar lá e Ele vai cumprir o que Ele tem para fazer, amém? Aí, queridos, começa então a nossa história. Jesus então chega até o poço, chega até Sicar, chega até o poço de Jacó. Chegando lá, chega uma mulher para pegar água. Essa mulher vê junto ao poço, vê Jesus. E Jesus lhe pede água para beber. Jesus pede para a mulher que queria água. E a mulher tem o primeiro impacto dizendo, mas tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Por que ela fala isso? Porque judeu e samaritano não se comunicavam. Eles tinham um desentendimento histórico, que eu não vou entrar em todo esse contexto aqui agora. Basta nos saber isso. Há ali um atrito, e aquela mulher é surpreendida. Então havia no mínimo duas razões para que isso não acontecesse. E uma delas é a questão cultural, e a outra a questão de que é uma mulher sozinha com um homem. Mas enfim, após isso, Jesus disse, se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria água. Aí pronto. Aí a mulher diz, mas como assim? Você não tem corda, você não tem vasilha e o poço é fundo. Como que você vai me dar água? Como que você vai resolver essa questão? Jesus então novamente leva ela a olhar para o poço e diz, olha, quem beber dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aí pronto, aí a mulher ficou apaixonada, falou, oxe, é isso que eu quero, não quero mais voltar para esse poço. E depois disso, queridos,
entra numa narrativa teológica e finaliza depois o assunto, a mulher recebendo o impacto da água que nós queremos que esse mesmo impacto aconteça em todos nós, dia a dia, e ele já está acontecendo em nós dia a dia. A gente precisa ter essa consciência e que nessa noite Deus tem essa proposta para nós, amém? Então vamos lá. O que acontece nessa história que eu trouxe um resumo bem resumido aqui para vocês, porque vocês podem ver aqui que só desta passagem aqui nós temos 42 versículos. Nós temos uma guerra acontecendo, e essa guerra, ela acontece, queridos, naquilo em que Deus quer fazer, e aquilo que a nossa história construiu até aqui. Deus tem um propósito, mas aquela mulher, ela tem uma história de vida. Então a guerra acontece aqui, e quais são os desafios dessa mulher? O primeiro desafio acontece na primeira fala de Jesus, quando Jesus lhe pede água. Ela diz: você é judeu. Quais são os desafios que essa mulher começa a ter em sua vida e apresentar da sua vida? Ela tem o desafio da cultura dela, ela tem o desafio da sociedade dela, ela tem o desafio da religião dela, ela tem o desafio da política que existia ali, que tudo isso estava entrelaçado. Então esses desafios, ela precisa vencer nessa guerra agora. E ela só enxerga o quê? Ela enxerga um judeu. Ela não sabe que quem está ali é o Filho de Deus, o Messias, é Jesus. Ela enxerga o quê? Um judeu. E quando ela enxerga um judeu, ela vê um Grand Canyon, ela vê um abismo, ela vê uma muralha, ela vê uma parede na frente dela, intransponível. Primeiro desafio que ela precisa vencer é a cultura, a sociedade, a religião, a política. O segundo desafio que essa mulher encontra é a visão material, a visão secular, a visão apenas daquilo que a gente enxerga. É a nossa maneira de ver a vida, é a nossa maneira de enxergar soluções e problemas. Jesus então disse: olha, se você soubesse quem fala contigo, você lhe pediria água. Pronto. Como assim? Acabou de me pedir água e está dizendo que pode resolver essa questão da água, mas você não tem corda, você não tem jarro e o poço é fundo. Ou seja, essa é a maneira humana de enxergar as coisas, a maneira humana de ver problemas. A gente é muito bom em detectar problemas. O que a gente tem dificuldade é de enxergar soluções. A gente é bom de falar: olha, não tem jeito porque o poço é fundo, não tem jeito porque eu não tenho corda, não tem jeito porque eu não tenho vasilha. Mas a gente não consegue encontrar solução. Então o segundo desafio dela é vencer a matéria. Queridos, enquanto a gente tentar encontrar ou viver o sobrenatural pela ótica natural, a gente não progride. Não dá. Não tem como, a gente sempre vai esbarrar nas cordas, nas vasilhas e na profundidade de um poço, porque a gente está enxergando de forma natural. Terceiro desafio, quando Jesus diz para ela, versículo de número 4 a seguir, diz assim, 5 a seguir. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco da água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos? O segundo desafio está no versículo 12. O terceiro desafio: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? O terceiro entrave dela está na religiosidade. E você depois vai ver que a questão dela é a religiosidade e não uma religião que ela tem consciência do que ela está fazendo. Ela diz: porventura você é maior do que Jacó? Em outras palavras, pelo que eu vejo, pela minha compreensão de vida, Jacó é maior do que você. Então o terceiro desafio, queridos, que ela tem aqui é vencer a história. Aquilo que ela aprendeu e que agora ela precisa enxergar quem está ali na frente dela. O quarto desafio, queridos: dá-me desta água para que eu não volte mais aqui. Continuando o versículo 13, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, nele se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Versículo 15, a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água. Que bênção, né? Ela começou a entender, ela começou a cair a ficha aqui, né? Opa, agora eu quero dessa água. Agora, ela entendeu pela metade, queridos. Olha, o texto continua. Por que ela queria dessa água? Para que eu não tenha que voltar mais aqui e não tenha sede. O que ela queria na realidade, queridos, era a bênção e não o abençoador. O que ela queria, na verdade, era a cura e não aquele que cura. Ela queria o milagre, ela não queria compromisso. Ela queria a bênção apenas. E geralmente a gente vê muita gente também com esse desafio de entender a proposta completa. Entende a proposta pela metade. Quem que não quer, num cenário como o dela, não precisar mais pegar a vasilha, ir até lá, pegar água, encher a vasilha e levar até em casa? Olha o trabalho que ela vai economizar. Uma vez só eu bebo e nunca mais vou precisar, nem vou precisar voltar. É isso que eu quero. Ela continua trazendo a conversa para o plano material, quando é óbvio, está gritando o texto, que o assunto já não é mais material, é espiritual, é sobrenatural, e ela teima trazer isso para o material, enxerga no material, chama no material, resolve no material. Como é difícil, né? Nós humanos temos essa tendência, a gente está ouvindo as coisas e a gente está fazendo o quê? A gente está traduzindo de forma material. Jesus está dizendo: você nunca mais vai ter sede, e eu já estou pensando assim: nossa, já vou ter uma economia com a minha água. Jesus diz: olha, eu sou a luz do mundo, olha aí, imagina, não vou precisar nem pagar energia de agora em diante. A gente tem essa facilidade de simplesmente materializar aquilo que Deus está trazendo no campo sobrenatural. Então, outro desafio para ela, queridos, é ela entender a proposta completa. O outro desafio para ela, versículo 16, ele disse, quando ela pede, né? Então me dá dessa água. Aí ele diz: chama o seu marido e volte. Versículo 17, não tenho marido. Esse é um grande desafio que nós precisamos enfrentar e vencer nessa guerra. Aqui nós estamos falando, queridos, de confessar. Aqui nós estamos falando de transparência. Aqui nós estamos falando de abrir o coração. Aqui nós estamos falando de verdade. Aqui nós estamos falando de realmente mostrar quem somos. O desafio para essa mulher, porque o texto agora, Jesus vai continuar e dizer: você disseste bem, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Naquela sociedade, queridos, isso é como uma bomba. Isso é um problema de dimensões gigantescos. Uma mulher casada 2 vezes já era um grande problema, ainda mais se havia um divórcio. O conceito de divórcio e repúdio, eles estão muito ligados naquela sociedade. Você precisa fazer alguns caminhos aqui para você separar essas duas coisas. Mas para a sociedade, então, era a mesma coisa.
Então aqui, quando você tem uma mulher com 5 casamentos, e o marido que ela tem não é dela, Jesus mexeu na ferida. Talvez isso explique para nós porque ela está indo buscar água num horário impróprio para quem buscava água geralmente de manhã. Isso era comum para a sociedade, buscar água de manhã. E ela está indo num horário que ninguém vai. Talvez por sua vergonha, talvez porque ficam falando dela, talvez por algo que ela sinta. O que é certo, queridos, é que Jesus mexe na ferida, mas ela tem a coragem de responder de verdade o que precisa ser respondido. A gente gosta de remediar, a gente gosta de falar meias verdades, a gente gosta de, às vezes, advogar a favor do pecado. Essa mulher não, ela diz, eu não tenho marido. Essa era a verdade dela. Ela poderia, se nesse texto tem muita coisa que parecia verdade, e que ela dizia como se fosse verdade, e de fato não era verdade. E aqui, a verdade é, eu já tive 5 maridos e agora estou com mais um. Se tem uma coisa que ela poderia dizer, escolhe o qual deles, era essa a pauta. Mas ela diz, eu não tenho, porque na realidade ela não tinha. E Jesus então sela isso dizendo, agora você disse uma verdade. Isso que você disse é verdade. E responde para ela, você teve 5 e o que você tem não é seu. Queridos, se expor para alguém que ela acabou de conhecer, alguém que não está claro para ela ainda quem é ele. Até aqui, a tratativa dela foi, você é judeu. Segundo, você é menor do que Jacó, que fez esse poço. Então até ali, Jesus não tem uma identidade definida para ela. Agora, por causa dessa revelação, ela muda o nível. E ela diz, vejo que és profeta. Até aqui, o assunto trata de sede. Até aqui, Jesus está fazendo um paralelo entre aquele poço, o que ela veio fazer, e aquilo que Jesus está promovendo para ela. Agora, muda radicalmente a conversa. A conversa que se tratava de água, a mulher diz, olha, tem uma questão aqui, dentro do meu coração, aproveitando que estamos aqui, que é um profeta, me diga uma coisa, os judeus dizem que a gente deve adorar lá, e os nossos pais dizem que a gente deve adorar aqui. Olha só o coração se abrindo, e realmente agora você percebe que aquilo que ela disse do poço lá atrás, disse, olha, esse aqui é o poço do nosso pai, nossos antepassados, eles bebiam, isso aqui é sagrado, isso aqui é algo da nossa nação, a gente vê que era religiosidade. Ela fazia o que fazia, e nem sabia por que fazia, e nem sabia onde era o lugar certo. Fazia porque os outros faziam, fazia porque falavam para ela fazer, mas ela não sabia nem aonde era o lugar certo. Mas quando Jesus chega e quando a água começa a produzir o que precisa ser produzido, o coração vai se abrindo. E quando o coração vai se abrindo, o diagnóstico do céu vai acontecendo. E quando o diagnóstico do céu vai acontecendo, a cura está a caminho, aleluia. Não existe diagnóstico mal feito com curácia perfeita. Não existe. Se eu não fizer um bom diagnóstico, a chance da curácia é mínima ou zero, queridos. Porque eu vou estar tratando errado o que precisa ser tratado. Jesus está tratando o que precisa ser tratado. Jesus chega numa mulher que está com sede e entende qual é a sede dela naquele poço. Então, queridos, a conversa muda e ela pergunta onde é o lugar de adorar. E Jesus aqui, queridos, faz a grande revelação para ela. Depois dessa conversa, Jesus fala para ela que os samaritanos adoram o que não sabem. Olha só, vocês adoram o que não sabem. Só aqui a gente poderia levar mais um tempo pensando sobre isso. E os judeus adoram o que sabe e deles provém a salvação. Teoricamente a solução estaria aqui para a resposta dela, mas Jesus quer ir mais profundo. Jesus não quer apenas resolver a pergunta dela. Jesus quer dar norte e direção a ela. E diz, mas olha, vai chegar o tempo
em que os verdadeiros adoradores, e o tempo já chegou, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura quem assim o faz. E então, queridos, parece que a equação não ficou clara para ela. Ela ouve Jesus e então responde: o dia que vier o Messias, ele vai explicar isso. Em outras palavras, olha, eu não entendi direito, mas estamos esperando alguém que vai explicar isso melhor. E aí Jesus faz a maior revelação. Poucas vezes ele faz isso no seu ministério. Ele diz: eu sou o Messias. Aleluia. Quando ele faz a revelação, os discípulos chegam, ela corre para a cidade para avisar as pessoas, diz: olha, tem um homem falando tudo de mim, vamos lá para ver se não é ele o Cristo. E a conversa muda novamente. Então, até aqui, queridos, nós temos alguns desafios, como nós falamos. Nós temos o desafio da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa religião. Nós temos o desafio de entender as coisas materiais e as coisas sobrenaturais. Nós temos o desafio de entender a nossa história e entender a religião de fato e de verdade. Nós temos o desafio de não simplesmente ficarmos presos à metade da compreensão. A gente entende uma parte, acha que já está bom, né? E a gente não procura entender o pacote completo. Nós precisamos abrir a nossa vida, os porões da nossa vida de forma completa. E nós precisamos entender o Messias. Jesus é o Messias. Precisamos entender dessa maneira. Amém, queridos? Se esses são os desafios, Jesus não nos deixa apenas de frente com os desafios. Ele apresenta soluções. E as soluções estão o tempo todo acontecendo. A água está jorrando o tempo todo. Muitos textos a gente vê coisas maravilhosas, mas esse é um texto aonde a teoria e a prática se encontram. Aonde Jesus ensina um princípio e coloca o princípio em prática. E a gente vai ver que o princípio acontece o tempo todo. E ele está acontecendo aqui de forma progressiva. Olha aqui. Na primeira proposta de Jesus, ele diz: dá-me de beber. Essa é a primeira solução de Jesus. Quando Jesus está pedindo para a água, e nós que conhecemos o contexto, nós entendemos uma coisa: o que de fato estava em jogo não era a sede de Jesus. É ou não é? A sede de Jesus, ainda que Jesus estava cansado, não era a pauta principal. É ou não é? A pauta principal nessa primeira fala de Jesus é estabelecer comunhão, é estabelecer contato, é começar a conversa. Jesus está querendo começar um diálogo, Jesus está querendo se aproximar. E isso era tão grave que a resposta dela mostra o abismo que há entre os dois. Porque enquanto Jesus diz: dá-me de beber, ela diz: mas você é judeu, como é que você está falando comigo? Primeiro problema que nós temos aqui é que o diálogo não se estabelece por causa desta cultura, queridos. Deus quer uma vida de relacionamento com Ele. Não é apenas vir à igreja, não se trata apenas de estar aqui, não se trata apenas de receber algo de Deus. Se trata de conhecer a Deus, de continuar uma história com Deus, de conhecê-lo cada dia mais. E isso começa da maneira simples, mas ela vai crescer, crescer, crescer e crescer mais a cada dia. Em segundo lugar, a primeira proposta é que a gente comece esse diálogo. A segunda proposta, saber quem Ele é. Quando ela diz: você é judeu, e nós temos aqui uma questão histórica, a gente não conversa. Jesus disse: se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água, e eu te daria água. Vocês percebem aqui a grandeza do momento que está fora do alcance do olhar dela? Ela não enxerga a grandeza do que está acontecendo ali. E isso só poderia acontecer se ela soubesse quem é que está falando com ela. E pasmem os senhores, ela não pergunta: quem é você então?
Ela não pergunta quem é você. Ela deixa o assunto acontecer. Jesus está dizendo, se você soubesse quem é que está falando com você, Ele está dando a senha. A solução está em saber quem eu sou. Mas a gente está preocupado com a água, e a gente fica focado na questão da água. Ele diz que quer água, eu não posso conversar com ele. Ele diz que tem água, como que ele tem água se não tem água, se ele não tem corda, se ele não tem vasilha? A gente está preocupado com outra coisa, está dizendo, se você soubesse quem é que está falando contigo. Para isso, queridos, nós temos uma pergunta aqui nessa noite. Qual é o tamanho da revelação que nós já tivemos de Jesus? O quanto nós sabemos quem Ele é, o quanto nós entendemos a dimensão de Deus, o quanto nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, ou será que a gente também tem alguma revelação de Deus que ainda ela é limitada e faz a gente ficar o quê? Desfocado do assunto principal. A gente precisa saber quem Ele é de fato, de verdade, e Ele quer se revelar a nós. Ele está ali conversando com ela para quê? Para se revelar, é ou não é? Ele está querendo mostrar para ela quem Ele é, e Ele está fazendo isso conosco quando? O tempo todo. Se nós soubéssemos quem Ele é, para isso a gente pode fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Quem foi que cantou aqui nessa noite? Quem foi que te convidou para você estar aqui nessa noite? Quem foi que orou aqui nessa noite? Quem foi que apertou a tua mão da diaconia aqui nessa noite? Se a gente, queridos, responde isso de forma natural, a gente vai dizer, quem cantou, quem orou foi a Simone. Quem apertou a minha mão na diaconia foi o Carlinhos. Quem está pregando é o Claudio Miro. Quem cantou foi o Miguel. A gente está com a metade da verdade, porque a verdade completa é que quem cantou foi usado por Deus, e a glória é de Deus, e é o Espírito Santo usando a vida dele. Se você foi convidado a estar aqui nessa noite, essa pessoa foi usada por Deus, o Espírito Santo que te trouxe aqui. O que está acontecendo? Ou a gente coloca a glória no homem, ou a gente coloca em Deus. Para aquela mulher, é apenas um judeu, é mais um homem, é apenas mais uma pessoa, e quem estava ali? Deus, o próprio Deus estava na frente dela. E a gente diz, essa mulher era muito cega, ela não percebe, ela não vê, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente rouba a glória de Deus, a gente tira a glória de Deus, e a gente diz que as coisas que acontecem foi sorte, foi isso, foi aquilo, foi porque alguém fez, porque alguém te deu, e é Deus construindo a nossa história, e é Deus no controle da nossa história, e é Deus operando o tempo todo, e é Deus construindo o tempo todo, e Deus está fazendo o tempo todo. Mas a gente nem sabe que é Ele, e a gente não percebe Ele, e a gente não vê Ele, e a gente tira a glória dEle, e a gente diz que é esse, que é aquele. Em terceiro lugar, queridos, a proposta de Jesus aqui, que foi o que nós lemos, beber da água que Ele dá. Ele diz, quem beber da água que Ele dá, vai acontecer duas coisas. Dentro destes se fará uma fonte, coisa gloriosa, hein? Uma fonte, ele não vai colocar uma gota, nem um tanto, nem uma quantidade, é fonte. E essa fonte jorra ou salta para a vida eterna, aleluia. Queridos, a proposta aqui, ela pode resolver a nossa vida. O que mais vemos hoje são pessoas não entendendo a história. As pessoas hoje querem saber por que está acontecendo o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo o que está sofrendo, por que aconteceu isso comigo, por que isso, por que aquilo, e essas indagações, elas mexem na fé das pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa fonte não está se comunicando aonde ela deveria estar se comunicando. A nossa fonte, ela está aqui dentro, mas está jorrando para a vida eterna.
Você entende isso? Qualquer conta que eu faça da vida, qualquer conta matemática da minha vida, que o fator céu, eternidade não está presente, essa conta não vai dar certo. Você pode ter respeitado todos os sinais, mas essa conta não dá certo. Só existe uma maneira de você equacionar e resolver a vida, é entender que tudo que fazemos, tudo que somos, a vida, ela caminha para uma eternidade, e essa eternidade é com Deus ou é sem Deus, mas para aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, colocam a palavra em prática, elas estão norteando a sua vida para a eternidade, e pensam no que fazem com resposta à eternidade. Não há sucesso, não há realização, não há vitória, não há nada que desalinhado à eternidade seja sucesso, vitória, realização e assim por diante. Tudo isso é apenas um lampejo de um momento terreno, é uma ilusão terrena. Qualquer conquista nossa, qualquer meta, qualquer objetivo, ele tem que estar alinhado, aliançado com a eternidade. Porque se na minha profissão eu não penso nas consequências eternas, se nas minhas decisões eu não penso nas consequências eternas, se naquilo que eu faço eu não penso no meu propósito, eu estou fora do plano. O plano completo de Deus diz respeito à eternidade. A minha dor e a sua dor nessa terra, ela é temporária, mas a eternidade é a garantia de sucesso, a garantia de vitória e a garantia que tudo vai dar certo, aleluia, e não tem como dar errado. Então não existe dor nessa terra, não existe insucesso ou problema nessa terra que possa ser comparado com a glória que há de se revelar em Cristo Jesus, aleluia. Mas a gente, queridos, a gente entende hoje sucesso como conquistas, como fama, como a conta bancária. Essas coisas, queridos, não fecha, essa conta não fecha. Essa conta não traz aquilo que nós hoje podemos sentir, uma fonte viva dentro de nós, preocupada, não com o meu sucesso terreno, mas com que tudo que eu faço reflita a Deus, glorifique a Deus, as pessoas saibam quem é Deus. E caminhando para o final, queridos, ele diz que essa fonte cumpre propósitos. E então, como a gente já disse, a proposta de Jesus é que a gente tenha comunhão, relacionamento, saiba quem Ele é, beba dessa água e essa água cumpra o seu propósito. E que a gente abra o coração de fato e de verdade. Vá chamar o seu marido, significa: diga-me quem tu és, diga o que está acontecendo de fato, diga como está a sua história, abra o seu coração. Não adianta, diante de Deus, Ele sabe exatamente quem somos. Mas eu até que sou uma pessoa boa, eu até que sou legal, eu até que não faço nada errado, eu não fumo, eu não sou viciado. Para com isso, você não vai enganar Deus. Ele sabe exatamente quem somos. Quando Ele está perguntando, não é porque Ele não sabe a resposta, Ele sabe a resposta. Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir a gente falar, Ele quer ouvir nós pronunciando, e isso trabalha dentro de nós. Quando Jesus diz: olha, vai chegar o tempo em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais adoradores, essa expressão, Pai procura tais adoradores,
caberia uma pergunta lógica para nós: Deus precisa procurar alguma coisa? Deus é onisciente, queridos. Esse é um dos atributos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, o que está se usando como figura de linguagem, quando Deus diz que Ele procura tais adoradores, na realidade é uma senha para nós, dizendo para nós que essa é uma característica que agrada a Deus. Faça dessa maneira, viva dessa maneira, porque é desse jeito que a coisa funciona. É isso que Deus está dizendo. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando ela abre o coração, a verdade aparece. E isso só pode ser produzido pelo Espírito. O Espírito move ela, que ela não resolve maquiar e dizer: o que o Senhor tem com a minha vida? Não resolve dizer para ela: eu tenho um monte de marido. Não, ela abre o coração e diz: eu não tenho marido. Isso é fruto do Espírito Santo, queridos. A gente não maqueia, a gente abre o coração, porque Ele sabe o que está lá dentro. E a pergunta dele tem propósito. A pergunta dele tem propósito, é libertadora, queridos. E aí, para finalizarmos, nós percebemos nessa mulher um processo da água viva acontecendo. Como eu disse para vocês, esse é um texto onde o princípio e a prática se encontram. Às vezes a gente até conhece o princípio, né? O princípio é tudo aquilo que a gente sabe que o fogo queima, né? Isso é um princípio inerrante. A gente sabe que a água molha, a gente sabe que o que a gente jogar para cima vai cair para baixo. Essas coisas a gente sabe, são princípios que não tem como a gente correr disso. E Jesus aqui está mandando um princípio para nós. Está dizendo que quem bebe dessa água, se faz dentro dele uma fonte, e essa fonte salta para a vida eterna. E aí a gente percebe isso no texto, porque ela começa o texto conversando com Jesus. Então a água, quem é a água? É Jesus, é ou não é? Quem é a água? Jesus. Então ela está falando com a água, obviamente a água está produzindo alguma coisa, ao ponto de, no começo do diálogo, ela enxerga Jesus como o quê? Um judeu. Andando um pouquinho mais, ela quase que diminui ainda mais Jesus, dizendo: o poço de Jacó é maior do que o Senhor. Só que a seguir, ela já o reconhece como profeta. E então ela recebe a grande bomba na vida dela: eu sou o Messias. E ela ouve esta expressão. E o texto diz que quando ela ouve isso, os discípulos chegam. E o que a mulher faz? Vai para a cidade, falar para a cidade toda: eu ouvi um homem falar a meu respeito, porventura não é ele o Cristo? Vocês perceberam aqui o que a água faz dentro de nós? A mulher que num primeiro momento nem queria falar com Jesus, abriu a vida para Jesus, falou a verdade, e depois recebe essa verdade e sai falando para todo mundo. Está jorrando a água. Ela recebeu a água e começou a jorrar agora para as outras pessoas, e a cidade veio ouvir o que ela disse, recebeu também a palavra, o testemunho dela impactou-se, cara, aleluia. Você entende, queridos? A água está em atividade, ela está acontecendo, e é naturalmente. Vamos se colocar em pé? Naturalmente você começa a falar deste amor, naturalmente você começa a convidar alguém para participar da célula, naturalmente você começa a convidar alguém para participar do culto, naturalmente você manda um louvor, manda uma palavra para alguém. O que é isso? Isso é a fonte jorrando dentro de você, é a fonte saltando dentro de você. Parece que a única coisa que você quer saber é de vida eterna. Alguns, quem sabe, te dizem: isso é fanático, isso aí agora é fanático, só sabe pensar nas coisas de Deus, só sabe pensar em Bíblia, só sabe pensar em coisa de crente, só quer saber de coisa de igreja. Ele não entende isso. É a fonte, queridos, é a fonte jorrando, é a água viva se movimentando dentro de você. E o que você quer? Quando você recebe uma boa notícia, quando você vê uma boa oportunidade, o que você quer? Você quer dizer para todo mundo, você quer receber, mas quer dizer para todo mundo. Você recebeu uma coisa boa, não dá vontade de você sair falando para as pessoas? Imagine você passando lá no centro da cidade e encontra lá uma camisa em promoção, uma camisa boa, de marca, num preço que raramente você encontra. Você vai comprar o que você puder, né?
Mas depois você também vai, rapaz, corre lá, rapaz, que o negócio lá tá bom demais. Vai lá, filho, vai lá, aproveita essa promoção. Quando você recebe uma boa notícia, que você quer falar para os outros. Não há notícia comparada com a eternidade, com o reino. O que Jesus está dizendo é isso. O impacto dessa verdade, queridos, naturalmente vai fazer você falar para outras pessoas sobre Ele, sobre a eternidade. E a grande questão para nós aqui nessa noite é se isso se assemelha ou não a nós. Porque se eu não tenho mais isso como assunto, se esse não é mais o meu grande assunto motivador, se eu não estou preocupado com essa Sicar que não sabe quem é o Messias, se eu não estou tendo esse relacionamento com Deus, como estou eu? O que está acontecendo com a minha vida? Como é que está essa fonte dentro de mim? Ela está fazendo e produzindo o que ela veio fazer e produzir? Se ela está fazendo e produzindo, queridos, o teu coração agora, ele está fervilhando, e você, quem sabe, já está até pensando em alguém que precisa ouvir uma palavra, que alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa de ajuda, alguém precisa ser alcançado. Isso é fruto da água viva dentro de nós. A água é Jesus. Curve a sua cabeça. Faça agora a sua oração. Deus falou com você em algum momento aqui. Faça a sua oração. Apresente para Ele agora a sua dor, o seu problema, a sua necessidade. Apresente para Ele agora o que você deseja. Apresente para Ele o seu coração. Diga como você está, de fato e de verdade. Diga o quanto você ainda o ama. O quanto o primeiro amor está vivo, o quanto a chama está acesa. Diga como que está a sua sede. Diga como está a sua fome. Diga o que te motiva. Diga qual é o seu maior objetivo. Diga para Ele. Ele quer ouvir como você está aqui nessa noite. Com certeza Ele tem respostas, com certeza Ele está agindo, com certeza Ele está operando, com certeza Ele está falando, com certeza esta noite Ele marcou algo especial para a sua vida. Mas Ele quer ouvir você abrir o seu coração agora para Ele. Fale com Ele. Espírito Santo, passa neste lugar, Espírito Santo. Passa neste lugar, Espírito Santo. Ouve as orações que estão sendo feitas neste lugar. Ouve o clamor que está sendo feito neste lugar. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor. Ouve o que só Tu conheces e sabe interpretar dentro de nós. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor. Não trate com meias verdades. Exponha o seu coração a Deus. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe como você está. Ele tem o diagnóstico completo e perfeito aqui nessa noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, Deus, passa neste lugar. Eu canto, passa neste lugar. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo, Senhor. Tudo, simplesmente tudo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Santo, que era e é e há de vir. Tu és santo, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e
Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Queridos, essa expressão ela é muito grande, ela é gigantesca, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. A mulher foi lá fazer o quê? Foi lá pegar água. Mas depois de conversar com Jesus, ela pegou o cântaro dela e deixou ali mesmo, largou ali, não pegou água, não levou para casa e foi tratar das coisas do reino. Eu quero convidar você a deixar o seu cântaro aqui na frente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e deixar que Deus escreva a sua história. Eu não sei quais são os seus projetos, mas o que aquela mulher diz quando ela deixa o cântaro, ela está dizendo: escreve a minha história e usa a minha vida. Então, se você quer deixar o seu cântaro, traga ele aqui na frente. É a sua vida, é o seu coração, e eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Som de trovão, luzes, relâmpago, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Preste atenção numa coisa, querido. Quando esta mulher deixa o cântaro, ela está simbolizando que ela está dizendo assim: o propósito que eu vim aqui não era o propósito era maior e era outro. Ele está dizendo: a sede que eu tinha, aquela água não matava, mas agora eu fui saciada com aquela fonte. Quando ela está deixando o cântaro, ela está dizendo: usa a minha vida. Quando ela está deixando o cântaro, ela está dizendo: Senhor, assim eu matava a minha sede, mas agora, Senhor, eu não só estou sendo saciado, como eu quero matar a sede dos outros. Ela foi para buscar água para ela, mas a passagem termina ela saciando a sede da cidade. É muito maior o que Deus tem na tua vida do que aquilo que você está trazendo, esse jarrinho, e dizendo: é isso que eu preciso. E Deus está dizendo: é longe disso, é muito maior o que eu tenho na sua vida, é muito maior o que eu tenho com você nessa terra, é infinitamente maior do que apenas este jarrinho. Qual é o seu jarrinho aqui, que você trouxe hoje? Fale para Ele. Pai, neste momento eu oro, Senhor, por esses que estão aqui à frente, Pai. E vem, Senhor, no propósito de deixar a sua vasilha e entender os teus caminhos e receber, Pai, da tua parte a sua vontade, o seu propósito, o que tu tens para a vida e para a história deles, Pai. Nós sabemos que é muito maior aquilo que o Senhor tem. Nós sabemos, Pai, que às vezes ficamos presos em nossas sedes e continuamos, Senhor, tentando matar a nossa fome e a nossa sede e os nossos desejos do nosso jeito, mas hoje, Senhor, aqui nós queremos viver por um propósito e por uma missão. Nós queremos entender e viver e saber, Pai, que aquilo que o Senhor tem está ligado com a vida eterna, e a vida eterna para nós e para aqueles que precisam, Senhor. E eu te peço, nos usa, Senhor, para saciar sede, nos usa para anunciar o Reino
reino, nos usa para viver a missão e o propósito que temos, Pai, e aquilo que estava apagado seja aceso hoje, e aquilo que não ardia volte a arder a partir de hoje, e aquilo que estava parado, Senhor, e a partir de hoje estará em movimento, porque a água é viva, e porque a água salta, jorra e está em movimento, e assim será em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo pelo poder que há no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Oh, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça e na paz. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio. Deixa Deus te usar na terra. Diga para o teu irmão, deixa Deus te usar. Deixa a fonte jorrar. Diga para ele aí, deixa a fonte jorrar. Deixa a fonte jorrar. Está dentro de você.